A professora foi demitida injustamente, até que uma aluna de 8 anos escreveu uma carta que mudou seu destino. A notícia caiu como um trovão abafado numa manhã comum. A professora Helena não voltaria mais à escola. Foi anunciado de forma seca, quase burocrática, durante a reunião de professores. Nenhuma explicação, nenhuma chance de defesa. Apenas um comunicado da direção, lido com voz neutra, desviaram o olhar. Helena era uma das mais antigas da Escola Municipal Jardim das Eiras. 22 anos de dedicação, cadernos corrigidos à mão, cartazes coloridos feitos à noite, e um jeito de falar com as crianças que fazia até os mais inquietos se sentarem com atenção. Era firme, mas doce, exigente, mas justa, e, acima de tudo, amava ensinar. Mas naquele dia, a sala 3B amanheceu sem ela. A lousa, que sempre trazia uma frase do dia escrita com giz azul, ficou vazia. As crianças estranharam, algumas perguntaram, a maioria apenas sentiu. Entre elas estava Clara, uma menina de 8 anos, miúda, de olhos grandes e atentos, que costumava sentar na primeira carteira. Clara era tímida, mas observadora, e Helena era sua professora favorita. Naquela manhã, a nova professora substituta entrou com passos apressados e um sorriso forçado. Tentou seguir o plano de aula, mas os alunos estavam dispersos. Clara não tirava os olhos da lousa vazia. Sentia que algo estava errado, mesmo sem entender exatamente o que. Na hora do recreio, Clara se aproximou da inspetora e perguntou: "A professora Helena vai voltar?" A inspetora hesitou. Abaixou-se até a altura da menina e respondeu com cuidado: "Acho que não, querida, mas você vai gostar da nova professora também." Clara assentiu, mas não acreditou. Voltou para a sala com o coração apertado. Sentia falta da voz calma de Helena, das histórias que ela contava antes da lição de português e da forma como elogiava os desenhos de Clara, mesmo quando estavam tortos. Em casa, naquela noite, Clara ficou em silêncio durante o jantar. A mãe, Dona Lúcia, notou. "Aconteceu alguma coisa na escola?" Clara demorou a responder. Depois disse apenas: "A professora Helena foi embora." "Por quê?" "Não sei, ninguém sabe." Lúcia franziu a testa. Conhecia Helena de vista, das reuniões de pais. Sempre achara uma mulher íntegra, educada, daquelas que olham nos olhos e falam com firmeza. Achou estranho, mas não comentou mais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena guardava seus livros em caixas. A sala, que montara com tanto carinho, estava sendo esvaziada. Sentia-se traída, humilhada, mas, acima de tudo, triste. Não pela demissão em si, já enfrentara dificuldades maiores na vida, mas pela forma como tudo aconteceu, sem aviso, sem explicação, sem chance de se defender. A diretora, Dona Miriam, havia dito apenas que havia denúncias e que, por segurança da instituição, seria melhor afastá-la. Helena tentou entender, tentou argumentar, mas encontrou portas fechadas. Ninguém quis ouvir, ninguém quis saber. E assim, em silêncio, ela foi embora. Mas Clara não esqueceu. E naquela noite, pegou uma folha de caderno, um lápis de cor azul e começou a escrever. "Querida diretora Miriam, eu sou a Clara, da sala 3B. Eu queria dizer que a professora Helena é a melhor professora do mundo. Ela me ensinou a ler palavras difíceis e me ajudou quando eu chorei porque não sabia fazer conta. Ela nunca gritou com a gente. Ela sempre dizia que a gente podia ser o que quisesse. Eu não sei porque ela foi embora, mas eu queria que ela voltasse, porque a escola sem ela ficou triste, e eu também." Dobrou a folha com cuidado, colocou dentro da mochila e dormiu com um coração mais leve. Mal sabia ela que aquela carta escrita com lápis azul e palavras simples estava prestes a atravessar muros muito maiores do que os da escola. Na manhã seguinte, Clara chegou cedo à escola. O céu ainda estava pálido e o pátio cheirava a terra molhada. Com a carta dobrada nas mãos, caminhou até a sala da diretora. A porta estava entreaberta. Dona Miriam, uma mulher de postura rígida e olhos sempre atentos ao relógio, tomava café enquanto revisava papéis. Clara bateu levemente. "Com licença." A diretora levantou os olhos, surpresa ao ver a menina ali. "Clara? Está tudo bem?"
Eu escrevi uma carta. É para a senhora. Miriam franziu o senho, mas estendeu a mão. Clara entregou o papel e saiu sem dizer mais nada. A diretora leu. Primeiro com desatenção, como quem espera um pedido de brinquedo novo ou reclamação de merenda. Mas, à medida que avançava nas linhas tortas e sinceras, algo em seu rosto mudou. A letra infantil, as palavras simples, a ausência de qualquer acusação, tudo aquilo a desarmou. Terminou a leitura em silêncio, dobrou o papel com cuidado e o deixou sobre a mesa. Por alguns segundos, ficou olhando para a janela, como se procurasse algo no horizonte. Naquela mesma tarde, durante uma reunião com o conselho escolar, Miriam mencionou a carta. Leu em voz alta, com um tom que misturava constrangimento e emoção. Os outros membros inicialmente céticos foram se calando. A coordenadora pedagógica, Dona Teresa, limpou os olhos discretamente. Um dos conselheiros, pai de aluno, comentou: "Essa professora, Helena, não é? Nunca ouvi nada contra ela. Pelo contrário." "Pois é", respondeu Miriam, hesitante. "As denúncias foram anônimas, nada comprovado. Mas houve pressão da secretaria. Disseram que era melhor afastar." "E agora?" A diretora suspirou. "Agora, talvez tenhamos cometido um erro." Enquanto isso, Helena passava os dias em casa entre livros empilhados e lembranças doloridas. Tentava ocupar a mente corrigindo provas antigas, organizando materiais que já não usaria. Mas o vazio era maior que qualquer tarefa. Uma tarde, ouviu a campainha. Era Teresa, a coordenadora. Trazia um envelope nas mãos e um sorriso tímido. "Posso entrar?" Helena assentiu, surpreso. Sentaram-se na sala. Teresa entregou o envelope. Dentro estava a carta de Clara, cuidadosamente copiada e plastificada. Junto, uma carta da própria direção, pedindo desculpas formais e a convidando a retornar. "Foi uma aluna que nos abriu os olhos. Às vezes a verdade vem de onde menos esperamos." Helena leu tudo em silêncio. Quando terminou, seus olhos estavam marejados. "Eu não sei se consigo voltar", murmurou. "Doeu muito." "Eu sei, mas a escola precisa de você, e tem uma sala cheia de crianças esperando por sua frase do dia." Helena sorriu pela primeira vez em semanas. "E a diretora?" Ela também aprendeu. Às vezes é preciso uma carta de 8 linhas para ensinar o que anos de gestal não ensinaram. Na semana seguinte, a sala 3B amanheceu diferente. A lousa trazia uma nova frase, escrita com giz azul. "A verdade pode ser pequena, mas sua voz é gigante." Clara, ao ver aquilo, sorriu. A professora Helena estava de volta. Mas o que ainda ninguém sabia é que aquela carta não mudaria apenas o destino de uma professora. Ela estava prestes a tocar corações muito além dos muros da escola. A carta de Clara, que começara com um gesto silencioso de saudade, ganhou vida própria. A diretora Miriam, tocada pela repercussão entre os professores e pais, decidiu compartilhá-la em uma reunião da Secretaria Municipal de Educação. Era um encontro formal, cheio de planilhas, metas e discursos técnicos. Mas, quando Miriam leu a carta da menina, o ambiente mudou. Alguns sorriram, com ternura. Outros baixaram os olhos, envergonhados. E no fim da leitura, houve um raro momento de silêncio. Não de constrangimento, mas de reflexão. Uma das supervisoras pedagógicas, emocionada, pediu para levar uma cópia. Outra sugeriu que a história fosse incluída no boletim interno da secretaria, como exemplo de escuta ativa e valorização dos vínculos afetivos na escola. Em poucos dias, a carta de Clara estava circulando entre coordenadores, professores e diretores de outras unidades. Era lida em formações pedagógicas,
usada como exemplo em rodas de conversa e até citada em uma palestra sobre educação humanizada. Mas o que realmente fez a história ganhar asas foi um gesto simples de Dona Lúcia, a mãe de Clara. Orgulhosa da filha, ela compartilhou a carta nas redes sociais, junto com uma breve explicação do que havia acontecido. O texto viralizou. Em poucas horas, milhares de pessoas estavam comentando, compartilhando e relatando casos semelhantes. Professores injustiçados, alunos esquecidos e a importância de ouvir as vozes pequenas. Jornais locais começaram a procurar Helena. Uma rádio comunitária fez uma entrevista com ela. Um portal de educação publicou um artigo sobre o caso, destacando a força do vínculo entre aluno e professor. E no centro de tudo estava Clara, tímida, mas firme, sem entender muito bem por que todos queriam falar com ela. Eu só queria que a professora voltasse, dizia com simplicidade. Na escola, a volta de Helena foi recebida com aplausos discretos e abraços sinceros. Os alunos fizeram cartazes, a sala foi decorada com flores de papel. E até os colegas que antes se calaram vieram pedir desculpas. A diretora, Miriam, com humildade rara, pediu a palavra numa reunião geral e disse: "Eu errei e aprendi. A escola não é feita só de regras e relatórios. É feita de gente e, às vezes, é uma criança que nos lembra disso." Helena ouviu tudo com serenidade. Não guardava rancor, mas trazia cicatrizes. Ainda assim decidiu ficar. Não por orgulho, mas por amor. Sabia que sua presença ali era mais necessária do que nunca. Na sala 3B, as aulas voltaram ao ritmo habitual, mas algo havia mudado. Os alunos pareciam mais atentos, os professores mais unidos. E Clara, antes tão calada, agora escrevia com mais confiança. Descobrira que palavras têm poder. Numa tarde de sexta-feira, enquanto recolhia os cadernos, Helena encontrou um bilhete em sua mesa. Era de Clara. "Professora, obrigada por voltar. Agora eu sei que a gente pode mudar as coisas, mesmo sendo pequeno. Um dia, quero ser professora também." Helena sorriu. Guardou o bilhete na agenda entre as páginas de planejamento. Sabia que naquele papel dobrado havia mais do que gratidão. Havia esperança. E, sem que ninguém soubesse, uma editora de livros infantis, tocada pela história, estava prestes a fazer um convite que mudaria tudo de novo. Agora, talvez tenhamos cometido um erro. Enquanto isso, Helena passava os dias em casa, entre livros empilhados e lembranças doloridas. Tentava ocupar a mente corrigindo provas antigas, organizando materiais que já não usaria. Mas o vazio era maior que qualquer tarefa. Uma tarde, ouviu a campainha. Era Teresa, a coordenadora. Trazia um envelope nas mãos e um sorriso tímido. "Posso entrar?" Helena sentiu, surpresa. Sentaram-se na sala. Teresa entregou o envelope. Dentro estava a carta de Clara, cuidadosamente copiada e plastificada. Junto, uma carta da própria direção, pedindo desculpas formais e convidando-a a retornar. "Foi uma aluna que nos abriu os olhos", disse Teresa. "Às vezes a verdade vem de onde menos esperamos." Helena leu tudo em silêncio. Quando terminou, seus olhos estavam marejados. "Eu não sei se consigo voltar", murmurou. "Doeu muito." "Eu sei, mas a escola precisa de você. E tem uma sala cheia de crianças esperando por sua frase do dia." Helena sorriu, pela primeira vez em semanas. "E a diretora?" Ela também aprendeu. Às vezes, é preciso uma carta de 8 linhas para ensinar o que anos de gestão não ensinaram. Na semana seguinte, a sala 3B amanheceu diferente. A lousa trazia uma nova frase escrita com giz azul. "A verdade pode ser pequena, mas sua voz é gigante." Clara, ao ver aquilo, sorriu. A professora Helena estava de volta. Mas o que ainda ninguém sabia é que aquela carta não mudaria apenas o destino de uma professora. Ela estava prestes a tocar corações muito além dos muros da escola. O convite chegou em um envelope bege, com letras elegantes e um selo dourado no canto.
Helena o encontrou entre contas e panfletos no fim de uma tarde comum. Abriu com curiosidade, sem imaginar que aquele papel mudaria, mais uma vez, o rumo de sua vida. Era uma carta da editora Horizonte, especializada em literatura infantil e juvenil. A responsável, uma mulher chamada Elisa Moura, explicava que havia lido a história de Clara e da professora Helena em um artigo online. Tocada pela sensibilidade do caso, ela propunha transformar a história em um livro, narrado do ponto de vista da criança. Queremos que essa história inspire outras escolas, outras crianças, outros professores. Que ela mostre com delicadeza o poder da escuta e da empatia. E acreditamos que ninguém melhor do que a própria professora para escrever isso. Helena leu e releu a carta. Ficou em silêncio por alguns minutos, sentada à mesa da cozinha, com a luz do fim de tarde atravessando a cortina. Não era escritora, nunca havia publicado nada além de planejamentos e relatórios. Mas havia algo naquela proposta que lhe parecia inevitável. Como se a história quisesse continuar sendo contada mesmo depois do fim. Na segunda-feira, conversou com Clara e sua mãe, explicou a ideia, pediu permissão e garantiu que tudo seria feito com respeito e cuidado. Dona Lúcia, emocionada, deu seu consentimento com um sorriso largo. Clara, tímida como sempre, apenas disse: "Pode escrever, mas tem que contar que eu só queria que a senhora voltasse." Helena começou a escrever nas noites calmas, depois que corrigia os cadernos. Sentava-se com uma xícara de chá e deixava as palavras fluírem. Escreveu sobre os dias na escola, sobre o vazio da sala sem sua presença, sobre a coragem de uma menina de 8 anos que acreditava que uma carta podia mudar o mundo, e escreveu também sobre o medo, a injustiça e a beleza de ser ouvida quando ninguém mais escuta. O livro ficou pronto em 2 meses. Chamava-se A Carta Azul. A editora cuidou de tudo com carinho, ilustrações delicadas, capa suave e uma dedicatória simples na primeira página. Para todos os professores que já foram silenciados, e para todas as crianças que ainda sabem ouvir com o coração. O lançamento aconteceu na própria escola Jardim das Oliveiras. Foi uma tarde de sol, com bolo de cenoura, suco laranja e cadeiras de plástico no pátio. Alunos, pais, professores e até vizinhos compareceram. Clara, vestida com o melhor vestido azul, foi chamada ao palco ao lado de Helena. Estava nervosa, mas feliz. Helena falou poucas palavras. Disse que nunca imaginou que uma dor tão grande pudesse se transformar em algo tão bonito, e que se aquilo tudo tivesse servido para lembrar as pessoas da importância de ouvir, então já valera a pena. Clara foi aplaudida de pé. Nos meses seguintes, a Carta Azul percorreu escolas, feiras literárias, clubes de leitura, professores passaram a usá-lo em sala de aula. Crianças escreveram suas próprias cartas, e em uma escola do interior, uma menina chamada Júlia, inspirada pela história, escreveu para a diretora pedindo mais tempo de recreio e conseguiu. A história de Clara e Helena virou símbolo, mas para elas continuava sendo apenas o que sempre foi, um laço de afeto entre uma professora e sua aluna. O tempo passou. A escola Jardim das Oliveiras floresceu de um jeito novo, não por reformas ou investimentos, mas por algo mais sutil, a mudança de olhar. Depois da história de Clara e Helena, os corredores ficaram mais atentos, os ouvidos mais abertos e os corações menos apressados. A diretora Miriam, antes rígida e distante, tornou-se uma presença mais humana. Começou a visitar as salas com frequência, não para fiscalizar, mas para escutar. Criou uma caixinha de escuta, onde alunos podiam deixar bilhetes anônimos, sugestões, dúvidas, desabafos. E, toda sexta-feira, lia alguns deles em voz alta, com respeito e cuidado. Helena seguiu ensinando, com mais força, mais ternura. Agora era convidada para palestras, rodas de conversa, encontros pedagógicos, mas nunca deixou de ser professora de sala. Dizia que era ali, entre lápis e cadernos, que sua voz fazia mais sentido. Clara cresceu, passou para o 4º ano, depois para o 5º. Continuava tímida, mas já não tinha medo de falar. Tornou-se referência entre os colegas. Era a primeira a acolher os novos alunos, a última a rir de alguém. E, sempre que podia, escrevia cartas, bilhetes, poemas. Descobrira que as palavras podiam ser abrigo.
Numa tarde de primavera, a escola recebeu uma visita especial, a secretária municipal de educação. Queria conhecer a menina da carta e a professora que voltara. Houve uma pequena cerimônia com música dos alunos e falas emocionadas. Ao final, a secretária entregou a Helena uma placa de reconhecimento, por lembrar a todos nós que educar é, antes de tudo, escutar. Helena agradeceu com um sorriso contido, mas naquela noite, ao chegar em casa, colocou a placa na estante ao lado de um papel dobrado, já amarelado pelo tempo. A carta original de Clara, escrita com lápis azul. E foi ali, olhando para aquelas palavras simples, que entendeu algo profundo. A verdadeira mudança não começa nos gabinetes nem nos decretos. Começa quando alguém pequeno acredita que pode ser ouvido e quando alguém grande tem a coragem de escutar. Anos depois, Clara se formaria em letras. Na cerimônia, usaria um vestido azul claro e seguraria um discurso nas mãos. Ao subir ao palco, olharia para a plateia e encontraria Helena, sentada na primeira fila, com os olhos marejados. Eu escrevi uma carta quando tinha 8 anos. Começaria Clara com a voz firme. E ela mudou o destino de uma professora. Mas na verdade, foi ela quem mudou o meu. A plateia aplaudiria, mas Helena não bateria palmas. Apenas levaria a mão ao peito, sentindo o coração bater mais forte. Sabia que naquele instante o círculo se fechava, porque toda a história verdadeira volta ao ponto de onde partiu, mas nunca do mesmo jeito. E aquela que começou com uma demissão injusta terminava com um renascimento de uma professora, de uma aluna e de uma escola inteira. Moral: às vezes, a justiça não vem dos tribunais, mas da coragem de uma criança. E a maior lição que uma escola pode ensinar é que toda voz merece ser ouvida, mesmo a mais pequena. Fim.